Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27. O tema da mensagem é paternidade bem resolvida. Eu queria que você prestasse muita atenção. Se você puder, anote, pegue o celular, pega um papel, pegue caneta. Nós vamos caminhar com esse tema, paternidade bem resolvida. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27. Observe se o irmão que está do seu lado está sem a Bíblia, deixa ele ler junto com você. Todos encontraram, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Agora eu quero que você vá comigo lá no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. E eu quero ler com você o verso 6 ao verso 9. Evangelho de João, capítulo 14, versos 6 e 9. A palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? A verdadeira paternidade, ela só é revelada em Cristo Jesus. A maior necessidade da humanidade não é apenas redenção. A obra de Cristo não foi somente a redenção. A necessidade da humanidade é paternidade, e uma paternidade bem resolvida. Aonde que começa o problema da humanidade? O problema da humanidade começa lá em Gênesis, lá no Éden, quando Adão e Eva decidem pecar. E o erro de Adão e Eva, ele vem para toda a humanidade. Paulo vai dizer que pelo pecado de um, pela atitude de um, o pecado veio a todos. Então, na atitude de Adão, Adão vai romper com o Pai, romper com Deus. E ele vai agora trazer não a vontade de Deus, mas o resultado da desobediência. Toda a Bíblia, ela é um apontamento para o propósito original de Deus. E quando eu digo propósito original de Deus, está em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, antes do pecado entrar. O desejo de Deus sempre foi, que a humanidade pudesse olhar para Ele como um Pai. E quem deveria trazer essa paternidade, essa revelação da paternidade, deveria ser Adão. E nós olhamos para Adão e não analisamos toda a Bíblia. E aí eu quero te fazer uma pergunta, você consegue me responder? Vamos lá. Adão teve uma mãe e um pai? Vou perguntar de novo. Adão teve uma mãe e um pai? Não. A Bíblia diz que Deus pega do pó da terra, do barro, e Ele forma Adão. Adão não teve nascimento, não teve infância, não teve adolescência, não teve juventude. Deus já o formou um homem completo. E aí vem a pergunta, como que Adão poderia trazer essa paternidade, pastor? É muito simples. Lucas, ao escrever o seu evangelho, e Lucas está escrevendo o seu evangelho para os gregos, quando ele vai falar da genealogia, Lucas faz o que nenhum autor da Bíblia fez. Ele vai falar da genealogia, e ele começa em Jesus, e ele pega a genealogia de Jesus, e ele vai na genealogia até Adão. E quando Lucas escreve sobre a genealogia, ele destaca dois aspectos: a paternidade e a filiação. Quando a gente vai em Lucas capítulo 3, verso 23, olha o que a Bíblia diz. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério.
ele era considerado filho de José. Por que Lucas diz que ele era considerado filho de José? Porque Maria concebeu Jesus por meio do Espírito Santo. Então olha como que a Bíblia começa a falar da genealogia de Jesus para chegar até Adão. Ele era considerado filho de José, José filho de Eli. E aí vai continuando, até o verso 38 no final, e ele diz, filho de Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão, e Adão, que era filho de Deus. Vou repetir, Lucas 3, 28. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. O pecado de Adão não apenas o tirou do Éden, mas o pecado de Adão fez com que ele transmitisse para a humanidade, não a paternidade de Deus, mas agora esse espírito de orfandade. E aí Deus precisa agora enviar Jesus. E eu gosto muito da expressão de Paulo, em 1 Coríntios 15, verso 45, que ele diz assim, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último Adão, que é Cristo, espírito vivificante. Então Adão no pecado, ele rompe a relação com o pai ao pecar. Então Adão, que era filho de Deus, rompe o relacionamento com o pai ao pecar, trazendo a orfandade à humanidade. O segundo Adão, e Paulo chama o segundo Adão de último Adão, que é Cristo, ele veio para restaurar a filiação e nos reconectar com Deus Pai. Então entenda, todos nós precisamos de paternidade. E quando nós não temos paternidade, isso gera insegurança, isso gera medo, isso gera desorientação. Esse final de semana na conferência Ativando o Destino, eu vou continuar falando sobre paternidade. Porque é impossível ativar o destino de um órfão, ou ativar o destino de alguém que está debaixo de orfandade. Você não ativa o destino de um órfão, impondo as mãos na cabeça dele, derramando óleo sobre ele, orando sobre ele, dando a ele recurso financeiro, dando a ele presente. Um órfão só recebe destino quando ele recebe paternidade. Sem paternidade não tem destino. Sem paternidade nós não entramos e não caminhamos no propósito de Deus. E a Bíblia deixa claro, Mateus 11, 27, Jesus diz, ninguém conhece o Pai. Olha o que ele diz, ninguém conhece o Pai. Pastor, eu tive um pai presente, um pai que foi um homem maravilhoso, então eu conheço Deus como Pai por causa do meu pai que exerceu paternidade sobre mim. Errado. Ninguém, olha o que ele diz, ninguém conhece o Pai. Ninguém. Ah, mas eu não tive um pai, por isso que eu tenho dificuldade de ver Deus como pai. Não é a ausência de um pai, não é a presença de um pai terreno, que abre os seus olhos para o Pai celestial. Não, Jesus diz, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Repete comigo, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então a revelação de Deus como Pai só acontece através de Jesus Cristo. Se Jesus te revelar o Pai, você vai conseguir olhar para Deus e vê-lo como um Pai. Você vai conseguir entrar debaixo da paternidade de Deus. Sem Cristo, sem Jesus, nós nunca teríamos a revelação da paternidade de Deus. Então Jesus veio ao mundo não apenas para redimir o mundo do pecado, mas ele veio para nos reconectar com o Pai. Efésios capítulo 3, verso 14 e 15. Paulo diz, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O que Paulo está nos ensinando? Que toda a estrutura de paternidade que existe na terra tem a sua origem em Deus. Olhando para a Bíblia, e nesses 10 aulas desse curso, Paternidade Bem Resolvida, vai ter uma aula só sobre isso que eu vou ensinar. Toda paternidade, todo pai, deveria expressar a paternidade de Deus. Todo filho, ao olhar para o pai, precisa enxergar
as características de Deus na vida dele. Então, a identidade de um pai terreno deveria ser um reflexo da paternidade de Deus. Agora, isso só é possível através de Cristo. Sem Cristo, a nossa visão da paternidade divina permanece distorcida. Então, a minha visão da paternidade de Deus, ela é construída a partir da minha visão de Cristo. É isso que Jesus está dizendo em Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se Jesus quiser, Ele pode te revelar hoje, trazer uma revelação da paternidade de Deus, e você sai daqui hoje totalmente mudado, totalmente transformado, independente de como foi a sua relação com seu pai terreno. Você pode levantar uma mão comigo? Repete comigo: Jesus, só o Senhor pode me revelar a paternidade de Deus. Jesus, me revela. Eu quero conhecer o Pai. Fala, eu quero conhecer o Abba. Eu olho para o Velho Testamento e eu vou vendo isso. Deus se revelou no Velho Testamento de várias maneiras. E esse é o problema. Quando eu olho para Deus, e eu caminho na perspectiva da velha aliança e não na perspectiva da nova aliança. Se você estiver anotando, anote essa frase. A redenção nos dá acesso ao Pai. A redenção nos dá acesso ao Pai. Mas é a revelação de Cristo que nos faz viver como filhos. A redenção nos dá acesso ao Pai, mas é a revelação de Cristo que nos faz viver como filhos. Lucas capítulo 15, parábola do filho pródigo. Você conhece essa história, o filho que pede a herança e sai de casa. Mas eu não quero falar desse filho, eu quero falar do filho que ficou, o filho mais velho. Porque ele ficou na casa do pai, na companhia do pai, na presença do pai. Mas quando o filho pródigo volta, nós percebemos o coração do irmão mais velho. Ele estava na casa do pai, mas não se via e não se relacionava como filho. Você pode estar na igreja, você pode fazer parte da Imagine, você pode entregar seu dízimo, a sua oferta, você pode cantar as nossas canções, você pode estar aqui todo domingo, mas isso não quer dizer que você está relacionando com Deus como filho. Talvez você até salvo foi, mas é muito mais do que salvação, é você andar relacionando com Deus como um pai. Você não tem ideia do privilégio que é isso. Você não tem ideia do privilégio que é de você poder olhar para Deus e ver em Deus o Pai. E ver em Deus um Pai. Deixa eu caminhar com você em alguns pontos. Primeiro deles, a paternidade de Deus no Antigo Testamento é uma revelação parcial. Aqui eu quero abrir o seu entendimento, para nunca mais você ler o Velho Testamento e dizer assim: eu queria ter a experiência de Moisés, eu queria ter vivido o que Elias viveu. Não, eu não quero. Eu não quero. No Antigo Testamento, Deus foi se revelando. E nós somos uma igreja que temos aprendido, temos o curso de teologia online, presencial. Então você já sabe, a revelação de Deus é o quê? Progressiva. Como que Deus vai se revelando no Velho Testamento? A partir dos seus nomes, dos seus títulos. E isso é muito lindo, porque se formos ter uma conversa com Moisés e Davi, Moisés ia nos dizer e nos apresentar Deus como Criador. Porque Moisés é o primeiro a escrever sobre isso. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Davi escreveu no Salmo de número 100, verso 3. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então Moisés e Davi tiveram uma revelação de que Deus é um Deus criador. Irmãos, isso é muito forte, sim ou não? Se Moisés estivesse aqui ensinando para a Imagine, se Moisés estivesse aqui ensinando para o pastor Walter, Moisés ia ensinar: pastor Walter, Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Eu ia olhar para Moisés e falar: uau. Davi ia me ensinar e falar: pastor Walter, Deus é Criador, Ele nos fez. Eu ia falar: uau, Davi. Mas se Davi
continuasse me ensinando, pegando 1 Samuel 17:45, Davi, que é um guerreiro, Davi que entrou em muitas guerras, ele ia dizer assim: pastor Walter, Deus não é somente Criador, Ele é o Senhor dos exércitos. E Davi pregaria para mim dizendo assim: quando você entrar numa batalha, quando você entrar numa guerra, você não tem que temer nada. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos vai batalhar as suas guerras. Eu ia falar: uau, aleluias. Aí vinha Abraão para pregar para mim. Abraão ia pregar assim: pastor Walter, sabe quem é Deus? Deus é o juiz. Porque lá em Gênesis 18:25, Ele se revelou a mim como juiz. E Abraão ia dizer assim: se você tiver uma causa na justiça, não se preocupe, porque o justo juiz vai julgar a sua causa. Se Abraão continuasse pregando, ele ia dizer assim, lá em Gênesis 22, pastor Walter, Deus se revelou a mim como Jeová Jiré, o Deus provedor. E ele ia pregar dizendo assim: não se preocupe, a provisão para o Imagine vai chegar, a provisão para a construção vai chegar, a provisão para terminar essa obra vai chegar, a provisão para as igrejas nas nações vai chegar, a provisão para a obra missionária vai chegar. Irmão, eu ia até falar em línguas. Mas se eles estivessem pregando para mim, sabe o que eu ia dizer para eles? Ei, Moisés, sabe o Deus Criador que você está pregando? Eu conheço Ele. Talvez não como Criador como você, mas eu conheço como Pai. Sim, oi Moisés, foi o meu Pai que criou todas as coisas. Davi, o Senhor dos exércitos que entrou com você na batalha, sabe quem Ele é? O meu Pai. Ei Abraão, sabe quem é o justo juiz que você viu? O meu Pai. Ei Abraão, sabe quem que é o provedor de todas as coisas? O meu Pai. Eu sou filho dele. E sabe qual que é a diferença? Nenhum deles conseguiu ver Deus como Pai. Nenhum deles conseguiu ter essa perspectiva. Eles conversaram com o Criador, eu e você conversamos com o Pai. Ele conversou com o provedor, nós conversamos com o Pai. O que eles tiveram? Um vislumbre de quem Deus é, mas eles não viram Deus na sua total intimidade. Eles não viram. Aí eu olho para o Antigo Testamento e eu percebo que eles tiveram assim um vislumbre da revelação da paternidade, mas muito limitada, muito limitada. Davi vai chegar a dizer assim no Salmo 103, verso 13: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Mas Davi não teve a revelação de Deus como um pai. Davi é o primeiro na Bíblia a trazer Deus para o pessoal. Davi vai escrever no Salmo dizendo assim: Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu escudo, Ele é o meu socorro, Ele é meu. Mas em nenhum lugar Davi olhou para Deus e disse assim: Ele é o meu Abba, o meu Pai. Isaías, apontando para Jesus, apontando para o Filho que traria a revelação do Pai, ele escreveu em Isaías 9:6: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Foi o máximo que Isaías viu da paternidade de Deus. Uma profecia sobre Jesus. Jeremias chegou um pouquinho mais próximo. Jeremias capítulo 3, verso 19. Deus falando por meio da boca de Jeremias: eu mesmo disse, como eu gostaria de tratá-los como meu filho, e dar-lhe uma terra aprazível, a mais bela herança entre as nações. Eu pensei que você me chamaria de pai, e que não deixaria de seguir. Quando eu olho Jeremias 3, eu vejo o coração de Deus falando com a nação de Israel: eu gostaria que vocês me chamassem de pai. Mas Israel não chamou Deus de pai. Não foi por causa da rebeldia, foi porque eles não tinham a revelação. Então a gente vai para o Velho Testamento. O que a gente tem? Um pequeno vislumbre da paternidade de Deus. O que os profetas viram? Relances da paternidade de Deus. Relances. Mas sabe o que Jesus nos fez? Sabe o que Jesus fez comigo e com você?
Ele nos levou para dentro da casa do Pai. Ele nos apresentou o Pai. Ele nos revelou o Pai. E aqui eu vou para o tópico 2, dizendo para você: Jesus, o Filho que revela o Pai. O ápice da revelação da paternidade de Deus ocorre quando Jesus vem ao mundo, quando Ele encarna, quando Ele entra no mundo. Antes de Jesus, os homens conheciam Deus de maneira limitada, como Criador, Juiz, Senhor dos Exércitos, Provedor. Mas somente Jesus revelou o coração do Pai. É aqui que eu começo a entender. E lá em Lucas capítulo 10, verso 23 e 24, olha comigo. Lucas 10, 23 e 24. Então, ele se voltou para os discípulos e lhes disse em particular. Jesus estava ensinando para a multidão. Ele tira o foco na multidão. E agora em particular ele fala com os discípulos. O que ele fala? Bem-aventurados os olhos que veem o que seus olhos veem. Pois eu lhe digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha o que ele diz: os profetas e os reis queriam ouvir e ver o que vocês estão ouvindo e vendo. Profetas, vamos citar o nome: Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Joel, Daniel. Eles queriam estar no meu e no seu lugar. Ainda tem crente olhando para o Velho Testamento falando: eu queria ter a experiência deles. E eles olhando para mim e para você e falando: eu queria ter a revelação que eles têm. Ele fala de reis: Saul, Davi, Salomão. Eles queriam ter essa revelação, porque o que eles viram foi limitado. Mas Deus tirou, irmãos, a cortina e se revelou a mim e a você num nível de intimidade que esses homens nunca viram. O que eles tiveram, um relance. O que nós temos? A revelação completa. O que eles tiveram? Um vislumbre. Mas aí vem Jesus e diz assim: eu vou levar vocês para dentro da casa do Pai. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. O que esses homens do Velho Testamento não viram, Jesus está revelando para mim e para você. Irmãos, é um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. Sem Cristo nós nunca teríamos uma revelação verdadeira de quem Deus é. Falar de Deus, qualquer religião pode falar, mas apenas em Cristo nós podemos experimentá-lo como um Pai amoroso, um Pai acessível. Hoje terminou o almoço, a Ana Sofia pediu um açaí para a mãe dela. E a mãe falou assim: não vou comprar o açaí. Eu estava na sala de TV, tinha terminado de almoçar, tinha ido para a sala de TV. Aí eu entrei no iFood, pedi o açaí. A campainha bateu, fui lá pegar. E ela estava fazendo para casa da semana. Na que eu abri o açaí, ela veio e ela deu um sorriso. Aí ela começou a colocar o açaí no copinho dela. E tímida, colocou 2 bolinhas. Eu cheguei, peguei mais 3 bolas grandes e coloquei. Ela olhou e deu um sorriso. Sabe aquele sorriso da filha que derrete para o pai? A Eliane olhou e disse assim: você não sorri assim para mim. A minha oração é que você possa dar um sorriso desse para o pai, para ele hoje. Que você saia daqui sabendo assim. Jesus diz: antes da palavra sair da minha boca, o Pai já sabe qual que é a minha necessidade. Assim como hoje, ali na sala eu ouvi o que ela queria, e o Pai providenciou para ela. Irmão, eu vim com essa palavra para você. Essa semana o Pai vai te surpreender. Essa semana o Pai vai te surpreender.
Eu vim com essa palavra no coração essa semana e Deus mandou dizer isso aqui. Pessoas aqui vão se sentir amadas, abraçadas pelo Pai. Jesus revelou o Pai. Cada ação de Jesus era Jesus revelando o Pai. Deixa eu te dar um exemplo. Aquela mulher que foi pega em adúltera, João capítulo 8, verso 10 e 11. O que a lei dizia? A lei dizia, ela deve ser apedrejada. Qual era a visão que aqueles que estavam com a pedra na mão tinham? Era a visão da lei. E eles estavam dizendo, Deus manda apedrejá-lo. Mas a visão deles de Deus era ainda da lei. Aí Jesus veio e perdoa aquela mulher. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo para aquela mulher e para aqueles que queriam apedrejá-la, que o Pai é misericordioso. Todo ato de Jesus é Ele revelando quem o Pai é. Ele está dizendo, o Pai é misericordioso. Vocês ainda estão caminhando na visão de Deus, do Velho Testamento, lá de Levítico. Mas eu vim apresentar a nova visão de quem Ele é. Ele é um Pai misericordioso. Quando Ele ressuscita o filho da viúva de Naim, Ele está mostrando assim, o Pai se compadece com a sua dor. Porque foi o próprio Jesus que disse, tudo o que eu faço foi o que o Pai me mandou fazer. Porque todo ato de Jesus era mostrando quem o Pai era. Quem o Pai era. A parábola do filho pródigo, que não deveria ser chamada de parábola do filho pródigo, mas sim do Pai amoroso. É Deus mostrando para mim e para você, que o Pai aguarda ansiosamente o retorno dos filhos. O Pai aguarda ansiosamente o retorno dos filhos. Eu gosto de ambientes assim, irmão. Eu gosto de ambiente assim. O Espírito Santo está falando que tem duas pessoas. Você veio para Jesus quando diante do trono lançou aquela música Abba, Pai. São duas pessoas, o Espírito Santo está me dizendo. Tem uma que tem 8 anos que você está fora da presença de Deus. E tem outra que tem quase 2 anos. E a palavra que eu tenho da parte de Deus para você é: o Pai aguarda ansiosamente pelo seu retorno. E deixa eu dizer algo. Até o final dessa reunião, aquele mesmo impacto que você experimentou no início da sua conversão, você vai experimentar nessa igreja até o final desse culto. Papai vai te pegar hoje. O problema da religião é de olhar para Jesus e achar que o maior ensino de Jesus foi sobre moralidade. O maior ensino de Jesus foi sobre paternidade. Porque a revelação do Pai muda a nossa vida. Quando nós reconhecemos Deus como Pai, a nossa vida começa a mudar. O que é a paternidade? O que é a revelação da paternidade de Deus muda na nossa vida? Primeiro, a nossa identidade. Nós começamos a ter uma identidade que fica firme. Romanos 8,16, o próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o filho conhece seu pai, ele encontra a sua identidade. Eu gosto muito do batismo de Jesus, porque no batismo Jesus não tinha curado, não tinha pregado, não tinha ressuscitado, não abriu olhos de nenhum cego, não tinha feito nada. Mas naquele dia, o Pai rompe o silêncio do céu e diz para Jesus: este é o meu filho amado, em quem muito me comprazo. O que Jesus fez? Nada. Sabe por quê? Porque o Pai nos ama não pelaquilo que nós fazemos, mas pelaquilo que nós somos. E o que nós somos? Filhos. Todo órfão quer fazer algo para ser reconhecido. Se você está aqui e você tem essa necessidade de ser reconhecido pelo aquilo que você faz, é porque a orfandade ainda está no seu coração. Porque um filho não tem que provar nada para o pai. Eu não prego para provar nada para ele. Eu não exerço ministério para provar nada para ele. Ele me ama porque eu sou filho dele.
Identidade, toda paternidade dá identidade, toda paternidade nos mostra quem nós somos. Por que nós estamos numa sociedade que as pessoas estão buscando validação naquilo que faz, validação no dinheiro, validação no reconhecimento na rede social, aprovação dos outros? Porque não encontraram a sua paternidade em Deus. Porque quando você tem uma revelação da paternidade, você entende quem você é. Nós não servimos para provar nada para Ele. Essa é a grande diferença. Quem busca e quem caminha atrás de reconhecimento, sempre vai buscar reconhecimentos maior. Quem tem identidade, Satanás chega para Jesus e diz: se tu és o Filho de Deus. Jesus na cruz, no auge do seu sofrimento, Satanás usa a boca dos judeus para dizer: se tu és o Filho de Deus. Só que Satanás não entendeu que filho não tem que provar nada para o pai. Eu quero falar para os mais de 2.000 voluntários dessa casa: se você está servindo aqui para tentar provar algo para o pai, pare de servir. Descubra quem você é primeiro. O nosso trabalho nessa casa não interfere em quem nós somos. Nós somos filhos, nós somos filhos, nós somos filhos, nós somos filhos. Se fizermos, vamos continuar sendo filho. Se não fizermos, vamos continuar sendo filho. Filho. Qual é o impacto da revelação da paternidade de Deus além da identidade? Vivemos livres da ansiedade e do medo. Se começarmos uma conversa, um aconselhamento, para quem está vivendo a vida muito ansioso, falta a revelação do Pai. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 6, verso 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Repete comigo: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então Jesus fala desse momento de ansiedade: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como é que eu vou pagar a conta desse mês, como é que eu vou vencer essa dificuldade. Ele está dizendo: sabe quem fica preocupado com isso? O pagão. Sabe o que ele está dizendo? Sabe quem que é o pagão? É quem ainda não nasceu de novo e não teve a revelação de um pai. Mas ele está dizendo: vocês têm um pai, e esse pai sabe do que você precisa. Eu respondo essa pergunta e os irmãos falam assim: pastor, o senhor está dormindo? Eu falo: irmão, quase igual um anjo. Pastor, mas a obra e o dinheiro? O pai sabe o que um filho precisa. A obra é dele, a casa é dele, a noiva é dele, a igreja é dele. Irmão, você precisa descansar, e é a paternidade de Deus que tira a ansiedade, tira o medo. A viagem para o Paquistão, tem irmãos aqui com mais medo do que nós que estamos indo. Pastor, e se acontecer algo, irmão? Não tem no nosso vocabulário se. Nossa vida está na mão do Pai. Um pai cuida do seu filho, um pai protege o seu filho. Quem confia no Pai sabe que Ele cuida de tudo. Quem tem a revelação do Pai, toda insegurança desaparece, toda insegurança vai embora. Nós temos um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que protege, um Pai que provê tudo para nós. Qual que é o reflexo de entendermos a paternidade de Deus? Passamos a refletir a paternidade de Deus. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eu lembro que na minha cidade, no interior, quem veio da roça, do interior mesmo, vai entender. As pessoas, elas não perguntam, ou não perguntavam qual é o seu nome. A pergunta é: você é filho de quem? Você é filho de quem? Quando Davi, eu vou falar sobre isso na conferência, quando Davi mata Golias, vem com a cabeça de Golias, a espada de Golias na mão, Saul pergunta: qual é o nome do pai dele? Salomão, escrevendo para os pais no livro de Provérbios, ele diz assim para o pai e para a mãe: eduque o seu filho,
para que você, pai e mãe, não seja envergonhado. Porque um filho pode envergonhar, um filho pode honrar e exaltar o pai. Pai, você que é dessa casa, a minha oração, meu trabalho, meu desejo, é que nós sejamos uma igreja, uma casa onde as pessoas vão olhar para os nossos filhos e vão reconhecer uma casa que tem paternidade. Nossos filhos vão ser melhor do que nós. Nossos filhos serão melhores do que nós. Nossos filhos vão amar mais o Senhor do que nós. Nossos filhos vão ser preparados para estarem na presença de Deus. Pai e mãe, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua paternidade. Não compensa. Mãe, você que está aqui, eu aconselho você, viva uma vida mais simples, mas tenha tempo com seus filhos. Essa casa não vai perder a próxima geração para Satanás. Nós não vamos perder a próxima geração. Mas Satanás, ele pode pôr a barba dele de molho, porque a próxima geração vem melhor do que os pais, vão mais longe do que os pais, vão vir com identidade, sabe quem são. Nós vamos mandar eles para a faculdade, nós vamos mandar para fora do Brasil, nós vamos mandar para as nações. Pastor, o senhor não tem medo do seu filho se perder? Não, ele tem identidade, ele tem paternidade, ele não vai se perder. Nossos filhos não vão se perder. Nossos filhos não vão se perder. Eu vou para o quarto ponto aqui. A orfandade espiritual e as suas consequências. Quando nós não temos revelação do Pai, o homem vive como órfão. Mesmo dentro da igreja, ele pode viver a orfandade. O órfão espiritual busca identidade no desempenho. Um dia a pastora Eliane me perguntou, ela disse assim: você fica tão tranquilo para pregar todo domingo, para pregar toda terça. Se precisar você prega de segunda a segunda, e eu não vejo você tenso. Ela falou, dá um frio na barriga. Eu falei com ela, todo dia. Todo dia. Ela disse, mas você não fica preocupado? Eu falei, nem um pouquinho. Eu falei, o que tem no meu coração é temor. Ela falou assim, me ensina um segredo. Eu falei com ela, falei, Eliane, eu não subo ao altar para ter um desempenho. Eu não estou ali para agradar a ninguém. E eu não estou ali para agradar a Deus. Ele já me ama. Eu sou filho. Eu só quero compartilhar aquilo que um dia me encontrou. Eu só quero compartilhar a revelação que um dia eu tive. Eu não subo ali preocupado com o desempenho. Irmãos, quando tem orfandade, nós estamos preocupados se nós desempenhamos bem, falamos bem, cantamos bem, pregamos bem, servimos bem. Não, nós fazemos com excelência, porque é um dos nossos valores. A excelência promove os céus, mas nós não estamos atrás de aplausos, nós não estamos. Deus não vai medir o seu valor pelo aquilo que você faz. Acredite em mim, Deus não mede o seu valor pelo aquilo que você faz. Jesus vai dizer naquele dia, muitos vão dizer, em teu nome, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz. E Jesus vai dizer para eles assim, eu não vos conheço. Porque não é o que nós fazemos que nos apresenta a Ele, é quem nós somos. Tem gente que vai fazer muito e não vai entrar no céu. Tem gente que não vai fazer nada e vai chegar lá no colo do Pai. Simplesmente porque é filho. O que fazemos, fazemos pelo aquilo que Cristo é. Fazemos porque Ele nos alcançou. E nós queremos derramar isso no coração de outros. Quando há orfandade, o órfão espiritual, ele vai lutar contra a rejeição. Ele sempre sente, o órfão sempre sente que não é amado. Não é amado o suficiente. Isso é um sinal de orfandade no coração, na falta de paternidade. O órfão espiritual luta contra a rejeição. Um dia um irmão me perguntou aqui na igreja, na conversa, na roda, estava falando de um pai. Ele perguntou, pastor, como é que é o seu pai?
Falei, meu pai não tinha falecido ainda, estava com 91 anos. Falei, meu pai, aquele modelo antigo. Eu falei com ele, a primeira vez que eu ouvi o meu pai dizer que me ama, eu tinha 42 anos. 1 ano antes dele morrer. Ele falou assim, mas isso nunca doeu o seu coração? Eu falei, não. Mas assim, você não teve necessidade do seu pai falar que te ama? Eu falei com ele, eu sempre consegui enxergar o amor do meu pai naquilo que ele fazia para mim. Mas ele falou, mas você não carrega nenhum trauma? Eu falei, nada. Ele falou, então seu pai foi perfeito. Eu disse, não o terreno, mas o celestial foi perfeito. E no final daquela conversa eu disse, sabe qual que é o problema dessa conversa? É que vocês estão olhando para o Pai terreno e querendo dele uma perfeição que só o Pai celestial. Eu disse, mas no dia que você tirar os olhos do Pai terreno e ter a revelação e colocar no Pai celestial, você vai agradecer pelo Pai que você teve, mesmo ele não sendo perfeito. E aquilo que você tem necessidade, o Pai celestial vai suprir na sua vida. Pastor, e eu que não tive pai terreno? Se você tem um pai celestial. Não, mas eu preciso de um pai aqui na terra. É verdade, um pai aqui na terra ajude muito. Mas olha para Adão. Adão tinha tudo para ser perfeito, porque ele tinha um pai celestial que cuidava dele. Jesus veio ao mundo, meu irmão, e você não vê José aparecendo no período do ministério de Jesus. É consenso que José já havia morrido. E mesmo diante da perda de José, Jesus não tem nenhum trauma. Eu não tive pai, meu pai morreu. Pastor, mas dói. É claro que dói, eu sei, o ano passado eu enterrei o meu. Mas você e eu temos um Pai celestial. Quando nós temos o espírito de orfandade, nós temos dificuldade de confiar em Deus. Ele ora, mas ele não crê. Ele ora, mas ele não acredita que Deus vai cuidar dele como um pai. Isaías, o Salmo 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandone. Olha como que o salmista escreve. O Senhor me acolherá. Mas eu e você podemos dizer esse salmo de forma diferente. Repete comigo. Ainda que o meu pai e que a minha mãe me abandone, o meu Abba, o meu Pai celestial, me acolherá. Todo órfão tem comportamento destrutivos, mas a revelação do Pai traz libertação. Quem não tem revelação, quem não conhece o Pai celestial, sempre vai buscar a aceitação dos homens. A orfandade vai gerar raiz das feridas da paternidade. Por que muitos têm dificuldade de exercer a paternidade, imitando, como Paulo diz em Efésios 5:1, ao Pai, a Deus? Porque carregam no coração o espírito de orfandade. Orfandade não quer dizer apenas perder os pais fisicamente. Orfandade é um estado emocional e espiritual de abandono. Um órfão espiritual, ele vive dominado por um sentimento de desamparo e rejeição. Vai buscar identidade naquilo que faz e não naquilo que é. Naquilo que faz e não naquilo que é. Irmão, não tem coisa mais linda, coisa mais deliciosa do que estar numa igreja como a nossa, que vai crescer muito. Tem tanta coisa para chegar para essa casa, mas eu tenho orado para você, pastor, líder, voluntário. Eu oro para Deus curar seu coração, porque na nossa nova casa, irmãos, o telão vai impressionar, as luzes, o tamanho. E vai ter pessoas que vão querer subir no altar, atrás de reconhecimento. Sabe o que faz isso? Orfandade. Ele não sabe quem ele é. A orfandade pode vir pela perda prematura dos pais.
pode vir pela rejeição ainda no ventre, ela pode vir pelo abandono pelos pais legítimos. A orfandade pode vir na preferência de filhos na família. Olhamos para o Velho Testamento e vemos esse ciclo se repetindo em tantas famílias. Mas eu quero te chamar a atenção, que é uma realidade hoje. Muitos órfãos de pais vivos, de pais ausentes. Órfão de pais vivos, de pais ausentes. Nós temos um número muito grande de filhos que vivem a dor da orfandade emocional, mesmo tendo pais vivos, presentes fisicamente, mas distantes emocionalmente. Nós vemos um exemplo na vida de Davi. Davi é esse exemplo de um pai que está vivo, mas ele experimenta o abandono emocional. Quando o homem mais importante da nação, que era o profeta Samuel ainda, e para mim ele era mais importante do que Saul, porque antes de Saul assumir o trono, ele exerceu o ofício de sacerdote, de profeta e de juiz. Quando o homem mais importante está na casa de Davi, o pai dele esqueceu dele. E se não é Samuel perguntando, tem mais um filho? Davi continuaria no pasto. E aí a gente percebe que Davi venceu a orfandade em Deus. Mas porque ele não tinha a revelação de Deus como um pai, no exercício da paternidade, dentro da sua casa, ele falhou. Ele não soube ser um pai presente. E vamos ver isso na vida de Absalão e na vida de outros filhos. Homens que estão aqui, olhem para mim. Se você não resolver o problema da sua paternidade, você vai se tornar um pai frágil, indiferente ou até mesmo autoritário. E você não vai conseguir exercer a paternidade. Eu vejo pessoas dizendo, me perguntando, pastor, qual que é o segredo? Como que você fez com Samuel? Qual que é a linha que você segue, irmão? Se você perguntar ao Samuel, lá em casa nós nunca tivemos combinado algum. Nunca tivemos combinado. Nunca tivemos nada, não combinamos nada. Porque o Samuel sempre viu em mim, sempre viu na mãe dele, uma paternidade totalmente resolvida. Nós nunca chegamos para Samuel e colocamos uma regra. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer aquilo outro. Nós nunca precisamos disso. Porque um ambiente, uma família onde a família é curada, você não precisa de recursos humanos. Você só precisa viver o Evangelho dia a dia, dia a dia, dia a dia. Viver o Evangelho. Muitos perguntaram da vinda do Samuel essa última semana. Falou, pastor, ele voltou mesmo, com a mesma humildade. Ele não mudou nada. E meu irmão, não vai mudar. Mesmo sentando nas mesas dos maiores líderes do mundo. Mesmo sentando nessas mesas. Sabe por quê? Porque um filho que tem paternidade, ele não é mudado pelo ambiente, pelas companhias e pelas mesas que ele se assenta. O problema nunca foi a mesa. O problema sempre foi a identidade de quem está sentada nela. Jesus se assentou com os pecadores, com a prostituta, ele não mudou quem ele era. Se uma mesa está mudando você, é porque talvez você ainda não tenha identidade de filho. E eu quero terminar te dizendo, como ter uma paternidade bem resolvida? Eu preciso ter uma identidade de filho. Antes de ser pai, é preciso ser filho. Para ser um pai segundo o coração de Deus, eu preciso aprender a ser um filho de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14 ao 17. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos,
por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Você pode declarar isso comigo? Declare comigo. Abba, Pai. Pastor, o que é Abba? Papai, paizinho. Olha o que Paulo está dizendo. Nós recebemos um espírito de adoção. Fala com seu irmão, fala assim: o Abba te adotou. Fala com ele: você sabia que você é adotado? Ele te adotou. Como o pastor David falou aqui, e falou muito bem. Eu continuo me perguntando: o que o Abba viu em mim? O que viu em mim? Tem tanta gente melhor, tem tanta gente inteligente. Tem uns caras aí, tem uns pastores no Brasil que eu olho e falo: uau. Já parou para perguntar por que ele te plantou aqui para viver esse tempo? Talvez seu coração ainda não entendeu isso, mas nos próximos meses você vai começar a entender. Deus trouxe você, colocou você aqui nessa casa. Nós recebemos o espírito de adoção. A paternidade começa com a filiação. A paternidade começa com a filiação. Quando eu entendo que eu sou amado por Deus, Ele vai conseguir exercer a paternidade saudável. Homens que estão aqui, você precisa resolver isso, para que você exerça a paternidade de forma saudável. A minha oração é que você saia daqui, faça esse curso de paternidade bem resolvida, porque nós vamos ter uma igreja sarada, curada. Olha o que Paulo vai dizer, eu vou encerrar aqui. Nós recebemos o espírito de adoção. Paulo escreve a carta aos Romanos, e nós temos a data que ele escreve essa carta. Quando ele escreveu essa carta, estava em vigor uma lei em Roma. Essa lei dava ao pai direito total sobre o filho. Essa lei era muito usada pela elite romana. Nós vamos ter historiadores falando do número de crianças que eram abandonadas, ao ponto de, pelo menos um século depois, termos o próprio imperador de Roma reconhecendo que se os cristãos parassem de exercer o ofício que eles exerciam, Roma entraria em crise, porque as crianças que eram abandonadas encontravam na igreja, nos cristãos, o refúgio. E por que havia muitas crianças abandonadas? O nível de corrupção de Roma era tão grande, que era comum um filho matar o pai para ficar com a herança do pai. Então a lei romana, votada no Senado, dizia que um pai tinha direito total sobre o filho que ele gerou. Então o filho que foi gerado, o pai tinha direito total. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, essa lei está em vigor. Paulo não está falando de adoção aqui à toa. Paulo não está citando o espírito de adoção simplesmente por uma revelação dos céus. Ele está escrevendo porque quem está recebendo essa carta, olhando para a lei em vigor, começou a entender. E a lei dizia assim: se você é um filho gerado, então o pai tem direito total sobre você. O pai pode te expulsar de casa, o pai pode te matar, o pai pode te vender como escravo, o pai pode fazer o que ele quiser com você. Então essa lei dizia: um filho que foi gerado, o pai tem direito total sobre ele. E aí eu preciso conectar a carta aos Romanos para você entender com o livro de Salmos. E os Salmos, quando fala de Jesus, vai falar apenas sobre Jesus, não sobre mim e sobre você, mas sobre Jesus. A Bíblia diz assim: este é o meu filho que eu gerei. Então Jesus é um único filho gerado. Eu e você somos filhos adotados. Então, olhando na perspectiva da lei romana, o filho que foi gerado poderia ser morto pelo pai. É o que a lei dizia.
A lei dizia: se você gerou um filho, você tem poder sobre ele, autoridade sobre ele. Você pode expulsar de casa, você pode matá-lo, você pode rejeitá-lo. Talvez por isso Isaías 53 fala que ao Pai agradou moer Jesus na cruz. Mas diga comigo: eu não fui gerado. Não, bem alto, nós estamos terminando. Diga: eu não fui gerado. Diga: eu fui adotado. Eu sei que quando a gente fala de adoção, na nossa cultura, parece algo assim não tão bom. Não, mas eu quero que você fale, mas você vai falar assim, ouça primeiro. Você vai falar com o seu irmão, fala com ele assim: peraí, ouve primeiro. Você vai falar assim: meu irmão, eu fui adotado. Fala com orgulho, fala com prazer. Pastor, me explica, eu te explico. Não aplauda ainda não, você não entendeu ainda. O que a lei romana dizia? Se o filho foi gerado, o pai pode fazer o que quiser. E era comum um pai mandar o filho para fora, ou até mesmo matar o filho. Mas a mesma lei que dizia: se o filho foi gerado, você tem poder total sobre ele. A mesma lei dizia que o pai poderia adotar um filho. E era comum na elite adotar crianças. Mas essa lei dizia assim: se porventura você escolheu um filho e o adotá-lo como filho, nunca mais você vai poder mandá-lo embora, matá-lo. Porque você tem direito no que você gerou, mas no que você adotou, você vai ter que permanecer com ele até o fim. Fala com seu irmão: eu fui adotado. Fala com ele assim: a adoção, diga, a adoção me dá certeza que o Pai vai ficar comigo até o fim. Ele não vai me rejeitar, ele não vai me mandar embora, porque eu fui adotado. Porque vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito de adoção de filhos. E é por meio do espírito de adoção que clamamos: Abba, Pai. Por meio do espírito de adoção, o Espírito testifica no meu coração que eu fui adotado, eu sou filho. Ah, mas eu errei. Aí o Espírito vem dizendo assim: mesmo depois do erro, você vai continuar sendo filho. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Cante essa verdade, cante essa verdade.
Você pode orar comigo, ore comigo, ore comigo. Repete essa oração dizendo assim: meu Pai, meu Paizinho, nessa noite eu abro meu coração para receber de Ti, Jesus, essa revelação da paternidade de Deus. Eu quero ser filho, filho amado. Por isso, Jesus, eu oro, abrindo meu coração, abrindo a minha vida e te convidando, entre na minha vida, seja meu Senhor, seja meu Salvador, perdoa os meus pecados. E eu que um dia andei nos teus caminhos como filho, mas me afastei. Hoje, arrependido, eu volto para a casa do Pai, na certeza que o meu Pai me recebe de volta, de braços abertos. Pai, eu estou voltando, eu vou te dar um abraço, eu vou dizer que eu te amo, que eu estava com saudade, papai. Aleluias. Permaneça com seus olhos fechados. Talvez você entrou aqui hoje e pela primeira vez você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus. Pela primeira vez você orou entregando o seu coração a Ele. Talvez um dia você andou com Ele, mas se você se afastou. As duas pessoas que eu falei durante a pregação, você quer voltar como essas duas pessoas vão voltar agora. Eu quero orar por você, e a próxima oração apenas eu vou fazer. Eu quero orar por você que está entregando a sua vida para Jesus, e eu quero orar por você que está voltando para a presença de Deus. Mas para que eu ore por você, eu queria um sinal da sua parte. Você que entrega a sua vida para Jesus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos bem alto para que eu possa te ver e eu possa te abençoar. Você que entrega a sua vida para Jesus, isso, levante a sua mão. Você que está voltando para a presença de Deus, levante bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. Aleluias. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluias, Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Deixa eu orar por você. Você que levantou a sua mão, eu quero te fazer um convite a sair do seu lugar e vir aqui diante desse altar receber essa oração. Você que levantou a mão, vem. Você que está aí no fundo, aqui no meio, aqui na frente, vem, pode vir. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, vem. Pode vir. Bendito seja o nome do Senhor. Mais filhos estão chegando. Mais filhos estão chegando. Toda a igreja, você pode estender as mãos aqui à frente. Pai, nós oramos por cada vida, por cada filho e cada filha que vem para a Tua presença. Nós oramos e confirmamos a entrega de cada um deles. Nós dizemos sim e amém para a melhor e maior decisão da vida deles.
Como um dia o Senhor nos perdoou, nós dizemos sim e amém para o perdão dos pecados deles. Obrigado, Pai, por escrever o nome deles no livro da vida. Como igreja, nós os recebemos como parte da família de Deus. Hoje, eles saem daqui como os nossos irmãos, porque nós temos o mesmo Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui à frente, olhe para mim, olhe para mim. O que de mais precioso que poderia acontecer na vida de vocês está acontecendo hoje. Hoje, vocês estão ganhando uma família. Uma família que vocês agora também fazem parte. Nós vamos contar até 3. E quando contarmos 3, no 3, eu queria que todos vocês virassem para trás para conhecer um pedacinho da sua nova família. Sejam bem-vindos à família de Deus. Você vai contar comigo, imagine. 1, 2, eu vou. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Eu vou contar uma nova história. Eu já posso imaginar. Aleluia! Você que está em casa, você também pode fazer parte dessa grande família. Esse telefone que aparece aqui agora, nós temos pastores de plantão. Pode nos mandar uma mensagem. Seja bem-vindo à sua casa. Seja bem-vindo à sua família. Seja bem-vindo a Imagine, a sua igreja. Aqui é o seu lugar. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Você pode levantar uma de suas mãos aos céus. Que essa seja a melhor semana da sua vida. Uma semana que você vai viver na presença do Pai. Que o teu Pai te abençoe. Que o teu Pai esteja com você durante toda essa semana. Que o teu Pai te surpreenda nessa semana. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida hoje e sempre. Vá em paz, Deus te abençoe. Vá viver a melhor semana da sua vida. O impossível não existe. Basta acreditar.